lá, Marzinha. Hoje é dia 21 de agosto de 2012 e nós, os filhos da Gesi, estamos querendo saber como ela conheceu o papai. Nós somos de Missão Velha, estado do Ceará. Os dois são da mesma cidade, Fomos batizados na mesma igreja. Passando-se os tempos, nossas mães foram colegas de classe, os familiares, tanto os meus como os deles, muitos amigos. Passando-se os tempos, eu fui estudar em Fortaleza aos 13 anos e ele foi estudar em Recife. Mais tarde, eu fui noiva de um filho de comandante do navio, do Lloyd brasileiro, que era muito amigo do meu pai, e ele foi noivo em Recife de uma filha de um usineiro. É usineiro. E os tempos foram passando, até que chegou a formatura. Ele se formou e meu pai foi com um amigo da família, foi visitá-lo, né? E ele foi pagar a visita do meu pai, eu em Fortaleza. Isso foi lá numa fazenda, no sítio Missão Velha. Ele foi pagar a visita do meu pai, quando nessa ocasião eu estava lá nessa fazenda. E aí voltamos ao nosso conhecimento. Eu de aliança de um e ele de aliança de outro. Nisso, a gente conversando, ele perguntou o que era aquilo no meu dedo, de que era aquela aliança. Lá vai a besteira. Eu também perguntei o que era aquilo no dedo dele. Ele disse, eu disse, eu sou noiva. Ele disse, você era noiva. Eu também era noivo. Tira esse anel aí do seu dedo. Me mostra aí esse anel. Eu tirei a aliança, dei para ele tirou a dele. Nós estávamos encostados a um poço de água. Ele pegou as duas alianças e jogou dentro do poço. E lá estão até hoje. Aí eu disse, nossa, eu fiquei muito pensativo, porque naquela época os filhos de coronéis, netos, eram gente muito... respeitavam muito os pais, tinham muito medo dos pais. E eu fiquei pensando, e agora, o que eu vou falar para meu pai? Quando chegou a hora do almoço, sentado à mesa, meu pai disse, olha, Antônio Leite, que o nome dele era Antônio Leite de Oliveira, hoje falecido. Esse almoço é oferecido a você pela sua formatura, pela união das nossas famílias e tudo. Então ele respondeu, Major, meu pai era major, Major, tem dois eventos. Esse que o senhor está oferecendo esse almoço à minha formatura, que eu agradeço bastante, e outro ao nosso noivado, eu com a sua filha Gesi. Meu pai era cardíaco e daqueles costumes antigos, expirou e falou. Só que você agora já é tarde, que Gesi já é noiva de um grande amigo meu. Então ele respondeu, ela era noiva, Major.
E eu também era noivo. E você também, eu soube que você era noiva. Eu também era noivo, mas nós éramos noivos. Agora nós somos noivos. Né? Eu sou noivo dela e ela é minha noiva. Então, meu pai ficou assim pensativo e falou para minha mãe, Jacinta, o que nós vamos resolver? Minha mãe respondeu, o problema não é nosso, eles já são formados, o problema é deles. Aí, aquela época, era coisa muito estranha, aquela época era coisa muito dura, um rapaz chegar para uma moça e pegar assim até na mão na frente do pai, né? Quando ele chegou para mim, aí, como é, major? Consente o noivado? Aí meu pai, vocês, seja o que vocês quiserem. Aí vocês estão noivos. Aí, aquela época era muito difícil, então ele me pegou na frente dos meus pais, me deu um beijo na face. Aquilo naquela época era uma coisa absurda, né? Mas tudo aconteceu. E assim aconteceu o noivado. Isso em julho. Em novembro deste mesmo ano, 1938, resolvemos casar. E quanto tempo depois, mãe? Quanto tempo depois? De julho a novembro. 4 meses. Poxa. E então providenciaram o casamento, muito bonito, em uma das fazendas. Minha mãe ficou muito satisfeita, que filho de uma colega dela, e meu pai também, né? Só que o outro moço não deixava de ir em minha casa. O problema estava aí. Mas eu sempre me defendia. Quando ele chegava, eu não estava. Eu estava na sala, né, mãe? E ele esqueceu, sim, ele esqueceu então, a senhora? Meu pai, com esse prazer foi tão grande que nessa fazenda mandou fazer uma capela para se dar o casamento ali. Fez uma capela ali, uma igrejinha. E ali se deu o casamento com muito gosto de todos, né? E assim ficamos até Casaram em novembro. Foi 5 de Casaram em novembro. novembro. 5 de novembro. Até o fim do mês de novembro. 5 de novembro de que ano, mãe, que a senhora casou? 38. 38. Quando foi no fim de novembro, ele tinha um concurso a fazer no Rio, uma especialidade de engenheiro agrônomo, que ele era agrônomo, e fomos para o Rio. E lá no Rio ficamos o ano todo ele fazendo o concurso. Lá nasceu a primeira filha. Em março de 1940. Depois do nascimento da primeira filha, ele já tinha terminado o curso e ele podia escolher aonde ele iria trabalhar. Ele escolheu Angra dos Reis. Foram para Angra dos Reis. Em Angra dos Reis ficamos do fim de 40 a 41, o fim de 41. E lá em Angra dos Reis tivemos a segunda filha. Aquela época, para subir de classe de emprego, mudava-se, então procurava-se um lugar melhor. Aí fomos para Paraty. Em
Paraty passamos outro ano. Em Paraty, de Paraty era muito sem recurso, aí nós fomos para São Paulo. Resolvemos vir para o estado de São Paulo. Qual cidade a mãe que veio primeiro? Para onde que eu vim? São Paulo. São Paulo mesmo. São Paulo É mesmo. São Paulo mesmo. É. De São Paulo, fiquei uns 5 meses em Prudente. Aí fui para Assis, onde fiquei 15 anos. Lá nasceram os outros filhos. Quais, mãe, que nasceram em Assis? Hein? Quais que nasceram em Assis? O Fernando, o terceiro, Fernando, a quarta, Maria do Carmo, Maili, a quinta, Maria Aparecida, o sexto, José Eduardo, e a sétima, Maria Lúcia. Em Assis, ele não ficou contente porque não tinha o que fazer. Ele só ia até o correio, assinava e recebia. Ele gostaria de trabalhar, né? Ele só dava frequência lá. E também distribuía sementes, mas não estava o gosto dele. Aí ele conheceu o prefeito daqui de Mogi das Cruzes e viemos para Mogi. Aqui em Mogi ele ficou muito satisfeito, porque tinha muito serviço, deram um serviço do governo, que era patrulha moto mecanizada. Tinha tratores, carro do governo, serviço, orientações. Então ele tinha muito serviço. Aqui ele vivia muito feliz. Quando chega um ano, faltava 3 anos para ele se aposentar, ele veio uma mudança. Esse serviço do governo, que era federal, que ele era federal, ia passar ao estadual. Ele ia ficar subordinado a outro colega. E ele não queria. Então, ficou procurando para onde ir embora. Procurou em um lugar, em outro, não estava gostando, não estava. Com 3 anos para se aposentar. Aí ele já estava quase resolvido a ir para Recife, que um colega tinha chamado. Nessa época, nesse tempo, já estava no fim do ano, dezembro. E não sei se tantas contrariedades, não sei o que aconteceu, que ele não estava mais satisfeito, né? A noite de Natal, a casa toda em festa, muitos convidados, ele dá um infarte e morre, 7 horas da noite, 24 de dezembro de 1963. Aí começou nova vida para mim. Nunca trabalhei. Deixa eu só lá terminar, Fernanda. Nunca trabalhei. Não sabia o que ele ganhava. Tinha uma vida de rainha. Tinha todas as regalias. Os filhos tinham toda a regalia. E tudo mudou naquele instante. Mas como eu, aos 7 anos, eu tinha visto Nossa Senhora em pessoa, eu esqueci de dizer esse detalhe antes. Eu tinha visto Nossa Senhora em pessoa, ela sempre me protegeu e como continua sempre me protegendo. Eu tive aquela proteção como tenho até hoje. Criei os filhos todos me cooperaram comigo. Assim resolvi a minha vida. Muito bem. Eu já estou com 93 anos, em minha casa, no meu apartamento, acolhida por todos os filhos, mesmo os de fora, sempre vem me ver todo mês. Não me falta nada. Obrigado, Jesus. É tudo o que eu tenho a dizer. Bom, essa é a primeira parte da história.
Num vídeo posterior, ela vai contar como foi que ela enfrentou todas as dificuldades depois que ficou viúva e com 7 filhos.